Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre legendas e isolinha. Meu nome é Silvestre e estou aqui para mostrar mais um pouquinho para você sobre essa querida ciência que é a geografia. Legenda, isolinha. Afinal, o que é isso? São elementos da cartografia que precisamos explicar com mais afinco, com mais carinho, com mais detalhe. Legenda é a voz do mapa. A legenda é aquilo que vai mostrar para a gente, de fato, os fenômenos, as características que determinado mapa está querendo nos mostrar. Lembre que quando estamos vendo um mapa, pessoal, não necessariamente precisamos ver, mas sim precisamos ler. Mapa é um elemento textual. E desta maneira, as legendas contribuem para que as informações dentro dessa representação sejam sistematizadas. Agora, existem formatos, formas com que a representação cartográfica aconteça que não é necessário a gente ter uma ideia básica de normativas, de organização dentro do mapa. Mas existem algumas que são convenções, que são elementos previamente já determinados e utilizados comumente pelo mundo inteiro. Esses elementos, esses símbolos, essas cores são conhecidas como convenções cartográficas. E nós temos diversas convenções cartográficas. E eu selecionei algumas aqui para explicar para vocês como é que elas funcionam e como que elas se organizam. A começar pelas linhas. Normalmente, nós vamos ter uma linha azul contínua representando rios permanentes. É importante em cor que normalmente utilizamos o azul dentro dos mapas para representar algo que é líquido. Um rio, um lago, o oceano, o mar. Então deixamos sempre o azul, na maior parte das vezes, justamente para representar hidrovias, algo que é líquido de fato, ok? Então temos aqui o rio permanente, o rio temporário, todo tracejadinho, mostrando essa intermitência do rio. Agora, nós vamos ter também o verde para representar um trecho de rio navegável, por que não? Então nós temos também as ferrovias, que pode ser marcada com uma linha marrom ou branca, e a rodovia, que apesar de cinza, na verdade, poderíamos representar aqui também com uma cor amarela ou branca. Temos aqui a linha da rodovia, e ela pode ser uma rodovia em pavimentação, uma rodovia pavimentada, uma rodovia ainda com precariedade de pavimentação, e aí vai depender de diversos elementos para ser representado. Ainda sobre linhas, vamos falar sobre limites. Os limites interestaduais, que podem ser tracejados, os limites internacionais, que podem ser feitos achuras, enfim, existem diversos elementos de linhas que podem ser representados. Assim como, por exemplo, os oleodutos, gasodutos, fluxos aéreos e marítimos, todos eles representados através de linhas com cores específicas. Agora, quando eu falo de cores, exatamente, ou de texturas, eu posso utilizar, basicamente, uma tonalidade de cores pastéis, partindo do verde para o vermelho até o marrom, quando a gente fala de altimetria. O verde representando as áreas com menor altimetria do terreno, as áreas mais baixas, as áreas de planície, chegando até o marrom, como área onde temos um topo mais elevado. Quando eu falo de uso do solo, por exemplo, eu tenho elementos de cores diferentes que eu posso representar. O verde com uma floresta, o laranja ou um salmão representando áreas de lavoura, uma área de pastagem em cor de rosa, uma área congelada em roxo ou um azul mais escuro, uma região montanhosa, por exemplo, algo mais marrom, onde vai representar essa altitude, onde vai ter a representação dessa elevação do relevo. Agora, quando eu falo de questões qualitativas, eu tenho sempre o elemento que passa do amarelo para o vermelho em cores quentes, passando do amarelo, chegando até o vermelho. Nesse caso aqui, nós temos a densidade demográfica, que vai mostrar em áreas um pouco mais pastel, mais amarelada, as menores informações, os menores valores. Quanto os maiores valores vão estar mais quentes, com um tom mais forte, avermelhado. Por exemplo, aqui, nessa relação de densidade demográfica. Percebam, então, que essas convenções elas são extremamente importantes. Por mais que vocês não possam enxergar esses elementos de cores, de linhas,
A convenção cartográfica nos mostra que aquilo que está mais intenso é o que tem mais valor dentro dos mapas. Essa é a ideia da convenção cartográfica. Chegando nas figuras, que também são muito importantes nessa representação. Os símbolos de diamante, de cobre, de ferro. Os símbolos que mostram cidades, que identificam cidades e sua importância dentro de uma rede, de uma hierarquia urbana. Capital federal, capital estadual, cidade, povoado. Todas elas têm um formato específico de ícone, um pictograma, uma relação iconográfica muito forte. Da mesma maneira que quando você vê um aviãozinho no mapa, você sabe que ali é área de aeroporto, ou um barquinho vai ser uma área portuária, vai ter ali um triângulo azul que vai representar uma usina hidrelétrica, assim como um triângulo vermelho que vai ser sempre representado uma usina termoelétrica ou termonuclear. Então essas convenções cartográficas, elas servem justamente para isso, para mostrar para você que está lendo o mapa e não simplesmente vendo o mapa, que todos esses elementos estão ali e não necessariamente precisa ter uma explicação muito clara na legenda para isso. É essa a ideia da convenção cartográfica. Passando então para as isolinhas. As isolinhas também são parte de legenda. Também são formas mais sistematizadas de entendermos os fenômenos, os elementos que o mapa quer nos informar. Nós temos diversas isolinhas. Temos as isoípsias, temos as isóbatas, temos as isóbaras, temos as isotermas. São todos elementos que vão mostrar para a gente linhas que elas vão ter uma sequência. A mesma informação nessa linha vai perseguir com o mesmo valor. Como assim? Vamos entender aqui a partir das isoípsias, também chamadas de curvas de nível ou mapa ipsométrico. Bom, mapa ipsométrico. O que é que nós temos aqui? Percebam que cada linha dessa tem um valor. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cada uma delas está mostrando justamente a altitude de determinado relevo. Então, quando eu tenho essa linha representando 9, toda essa área onde está representada essa linha vai ter o mesmo valor em altimetria. Enquanto que saindo dessa para essa, nós vamos ter a mudança de 1 metro, ou 100 metros, ou 10 metros. Aí vai ter o valor determinado dentro da legenda. Nesse caso, como a gente pode perceber? Se nós temos uma distância maior entre uma linha e outra, significa que esse terreno ele é mais suave na sua elevação. Se temos essas linhas muito próximas umas das outras, significa que essas elevações são mais íngremes, são mais abruptas. Essa é a sacada das chamadas isoípsias. Quando nós temos a legenda mostrando para a gente essa altimetria, nós conseguimos perceber como é que o relevo está organizado. Se você perceber que aqui nós temos o valor 8 e aqui o mais próximo temos o valor 14, significa que nós temos uma elevação nessa parte aqui. Ou seja, se a gente olhar não numa visão vertical, mas numa visão lateral ou oblíqua, nós vamos perceber toda a montanha sendo construída partindo dessas isoípsias. Entenderam? Manjaram? Nesse mesmo esquema, nós temos as isóbatas, que também são chamadas de isoietas. Qual é a ideia dela? Ela é basicamente o nível de profundidade dos oceanos. Isso aqui muito tem em cartas náuticas. Quando eu morava em Paranaguá, lá no litoral do Paraná, minha terra querida, todos os navios que entravam pelo Canal da Galheta, e a gente ficava lá olhando aqueles grandes navios, eles estavam ali o tempo inteiro de acordo com o caminho das isóbatas para poder sair do oceano, passar pelo Canal da Bahia até aportar no seu deck lá do Porto de Paranaguá. Tudo isso baseado em informações técnicas trazidas pelas isóbatas, onde cada linha dessa vai dar a informação de um nível de profundidade diferente. Essa é a sacada. Se aqui nas isoípsias nós tínhamos o nível de elevação de altimetria, nesse caso nós temos a profundidade. E além dessas, nós temos um outro elemento também que vai mostrar a pressão atmosférica. Em determinados lugares vai ter mais calor e, consequentemente, menor pressão atmosférica. Em lugares vai ser mais frio e, consequentemente, maior pressão atmosférica.
E para determinar isso, de acordo com a aeronavegabilidade, para fazer a correção de determinados instrumentos para os aviões poderem percorrer determinado lugar, como o altímetro do avião para determinar exatamente a altitude que esse avião está navegando, ele precisa ter esse mapa de isóbaras para saber onde determinada pressão atmosférica se encontra e o nível que ela está. Assim, dessa maneira, essas linhas vão mostrar a variação dessas pressões e assim ele vai conseguir organizar e calibrar os seus instrumentos da melhor maneira. Percebam que as legendas, que é a voz do mapa, também pedem necessidade às isolinhas em alguns lugares, em alguns momentos, em algumas circunstâncias. É para isso que elas servem, para informar melhor todos os fenômenos representados no espaço. Eu vou sair de cena. Quando eu sair, tira aquela foto, dá aquele printzinho maneiro para você continuar estudando, beleza? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Tchau, tchau!